O lendário Rox de Xebec finalmente mostra a sua verdadeira força. No inferno de God Valley, seu poder vem do instinto de proteger e salvar sua família, mas algo sombrio se aproxima. Das sombras surge Imu, e seu poder é tão avassalador que até lendas como Roger, Garp e o próprio Xebec voltam seus olhos para ele. Ao lado de Rox se erguem Kaido e Barba Branca, o homem mais forte do mundo, a criatura mais poderosa do mundo e o pirata mais temido do mundo. 3 monstros lendários contra aquele que é chamado por Xebec de o próprio mundo. O palco está montado, a batalha final em God Valley está prestes a começar. Quer entender por que esse dia foi apagado da história? Então bora lá! E fala, meus queridos senpais, como é que vocês estão? Eu sou o Jean com mais um vídeo para vocês e eu tô sem palavras. Que capítulo foi esse? Insanidade pura. Rox já entrou no seu top tier de melhores personagens de One Piece? Eu tenho certeza que sim depois desse capítulo, viu? Então assiste o vídeo até o final que tem muita coisa boa pra gente ver. Já pega a sua caneca de café e bora pro capítulo 1162 de One Piece. E bora comemorar, finalmente terminou essa história de capa que já tava chato pra caramba. Ela nos mostra Yamato, Momonosuke, Kinemon e Uchi. A paz de Wano foi restaurada. E bom, essa capa só teve isso daqui mesmo. Vamos pro capítulo. Tudo começa com um mapa mostrando um panorama do que está acontecendo na ilha. E de cara já nos é apresentado que Garlin e Rox estão em um duelo violento. Aqui já foi um prelúdio do quão insano seria esse desenrolar. Hype puro. Rayleigh está fugindo com Shaka em seus braços, tentando escapar de God Valley. Os piratas até tentam atacar ele, porém Chique furioso os impede, porque se eles atacassem, poderiam ferir a Shaka junto. Barba Branca ordena a mudança de planos e que agora o foco é roubar os tesouros da ilha. E naquele momentinho romântico, Ray tenta dizer algo para Shaka, mas ela o interrompe dizendo que já sabe o que ele irá falar. Que casal! Esses dois estão trazendo a leveza e o amor para God Valley, que trama boa. Corta para Akuma e Ivankov no armazém com os tesouros e as Akumas no Mi. É aquela cena que a gente já viu no flashback do próprio Kuma. E por pouco, Ivankov não abalaria o mundo comendo a Uou no Mi modelo dragão. Porém, a Big Mom chega descendo a porrada e tomando a fruta de sua mão. Iva grita desesperadamente para Akuma comer sua fruta, pois se ele salvar ao menos uma pessoa, a vitória já seria deles. Agora temos uma cena bem curiosa, porque tem aqui um personagem extremamente parecido com o Marco. Na hora eu bati o olho e já falei: pera, o que o Marco tá fazendo aqui? Na linha cronológica, ele tem somente 7 anos de idade, então nem faz muito sentido ele estar aqui. Pode ser, quem sabe, o seu pai, já que estamos nesse boom de que todo mundo é pai de todo mundo. Mas pode ser também a concretização do poder da Fênix. Sabemos que a Fênix na mitologia é o símbolo do renascimento. Ela pode renascer das próprias cinzas ao morrer e viver por séculos. Será que Marco não está renascendo várias vezes e sempre que isso acontece, sua memória é apagada? Claro, pode ser só um figurante qualquer, Yoda colocou isso aqui só para ficarmos fritando o nosso cérebro, mas lembre-se, nada em One Piece é por acaso. Em seguida, o momento que muitos estavam aguardando. Garp encontra os cidadãos mortos, ele fica desacreditado e furioso. Imediatamente ele liga para Sengoku e pergunta o que é aquilo. Isso nos dá a resposta de que Garp realmente não sabia o que estava acontecendo em God Valley. Esses jogos são extremamente secretos. Os piratas terem chegado em God Valley foi muito por conta de Ginny conseguir vazar essas informações sobre o torneio e, claro, achar que com toda a sua fama ser o grande prêmio desse jogo. Sengoku responde que teve um marinheiro que tinha perguntado a mesma coisa e simplesmente desapareceu. Garp encara aquele pesadelo. Nada daquilo era um sonho, era a realidade cruel e verdadeira. Olha, essa situação do Garp aqui é bem complexa, dá pra fazer um vídeo inteirinho falando só sobre ele e essa situação, a forma como ele enxergou tudo isso. Então, talvez foi até isso que fez com que ele não almejasse o topo da marinha, ser um almirante, exatamente para não ter que proteger esses nobres cruéis. Mas aí fica aquele questionamento, o porquê Garp não saiu da marinha mesmo presenciando todo esse massacre, todas essas pessoas mortas e essa corrupção por trás do governo mundial? Qual que é a razão por ele ter ficado? Se você olhar, essa cena deixou mais dúvidas do que respostas. Eu tô muito ansioso para ver o pós God Valley e como ele teve que lidar
com tudo isso que aconteceu na frente dele, foi bem na frente dele. Então quero muito ver isso. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo somente para falar sobre a complexidade do Garp e ele como um personagem de One Piece. Corta para a visão de Rox, vemos que ele conseguiu resgatar Ares e Tite, ele está carregando os dois em suas costas e sendo perseguido por Garlin e outra cavaleira de Deus, junto do que? Um exército de demônios. Sim, isso mesmo. Temos aqui o Dome Reverse em God Valley. Esses demônios eram membros do clã Dave, incluindo o pai e a avó de Rox. Ele parece confuso, desconhece que poder é aquele que transformou todos eles. E olha aqui a situação que o Garlin estava. Ele está com um corte abissal na sua cabeça, praticamente partindo ela em duas. Só aqui já podemos ter ideia do quão forte Rox é. O próprio Garlin reconhece isso e fala que vai demorar para se regenerar. Ares implora para Rox deixar ela descer. Ele retruca dizendo que se um Dave for pego, ele sofrerá uma dor que o inferno vai parecer até uma brincadeira, provavelmente se referindo aqui a toda a tortura e terror que essa pessoa poderá passar. Ares consegue pular das costas de Rox e começa a lembrar do pai dele e da família Dave, o quão gentis eles foram com ela, mesmo sabendo do seu passado como um pirata. Ela diz que agora também é uma orgulhosa membro do clã Dave, ela sabe qual é o destino desse clã e que se fosse uma mulher indefesa que não pudesse proteger o próprio filho, Rox jamais se apaixonaria por ela. Cara, essa cena foi bem emocionante, pra você ter ideia, até o Rox sente o peso dessas palavras, e ainda pra completar, Ares fala que se eles forem capturados, ela matará Tite e tirará a sua própria vida. Essa fala é bem pesada e dá pra ver o quanto o governo mundial tem ódio pelo clã Dave, que eles até preferem morrer do que serem capturados por eles. Eu também pensei na possibilidade dessa fala aqui de Ares representar algo sobre a linhagem especial do clã Dave, algum poder que é passado de geração em geração e que não pode cair de jeito nenhum nas mãos de Mu. Eu tô muito curioso pra ver o que é essa linhagem tão especial que os Dave têm em seu nome. Antes de partir, ela diz que é para eles se reencontrarem em Lulúzia. Aqui, o fã de One Piece enlouquece de vez. Esse capítulo é absurdo mesmo. O Oda vai criando cada vez mais mistérios que eu fico maluco. Na história de capa de Ace, a grande busca por Barba Negra, podemos fazer até uma conexão com esse momento. Ace visita uma ilha enquanto procura por Tite, onde conhece Moda. E depois de um tempo descobrimos que essa ilha era Lulúzia quando Moda é resgatada por Sabo após a destruição do reino. Essa revelação retroativa levanta a intrigante teoria. Lulúzia seria a terra natal de Marshall de Tite? Ace pode ter obtido informações que Barba Negra viveu por lá e por isso visitou a ilha. E é até engraçado que aparece um Dr. Barba Negra nesse reino. Cara, nada que o Oda faz é por acaso, eu tô bem intrigado. Por que o reino de Lulúzia? Um lugar que fica no paraíso e é tão perto de Mary Joyce? Talvez Zebek aparecesse por lá exatamente pela proximidade e para coletar mais informações sobre o governo mundial. Ou será que existe algo ainda mais importante que não foi revelado sobre essa ilha? Voltando para o capítulo, Ares foge com Tite, enquanto Rox fica para a batalha. Garlin confiante se pergunta como Zebek irá atacar. E meus amigos, que cena épica. Rox, em um balançar de espada, dispara um ataque avassalador que atravessa uma parte da ilha, uma rajada épica. Ele grita dizendo: vocês não vão passar daqui, vem pra cima seus monstros malditos. E foca na carinha do Garlin, a carinha dele já se borrando antes do ataque do Zebek. Sensacional. Rox é um absurdo. Esse foi sem dúvidas um dos ataques mais poderosos que já vimos aqui na obra. Que personagem foda. A cena muda para Lin, que pegou a Wanomi modelo dragão, e ela está muito feliz, pois vai dar essa fruta para Katakuri. E vamos lá. Essa parte aqui deixou muita gente em dúvida, isso porque no Viver Card do Katakuri, que é uma espécie de databook de One Piece realizado pelos editores, é dito que ele consumiu a Mochi Mochi no Mi há 43 anos atrás. God Valley se passa há 38 anos, então temos aqui um pequeno erro. Sempre devemos considerar o mangá, se algo divergir, confie no que está no mangá, não é o Oda que faz esses Vivres Card, então fica esse ponto aí de atenção. De repente, Kaido surge das sombras
e dá uma bela pancada no rosto de Lilin. Imediatamente ele já comeu a fruta. Eu ri muito com essa cena. Olá, espada seca. E antes de virar dragão e vazar dali, ele ainda dá esse sorrisinho e zomba dela. E o engraçado é que ou a Big Mom tem uma memória muito fraca ou é uma baita de uma pilantra. Lá em Wano, ela fala como se tivesse dado essa fruta para Kaido. Disse que era uma dívida eterna. O Kaido novato é muito bom. Essa interação dele de irmandade com a Big Mom e Barba Branca é sem dúvidas uma das mais legais de One Piece. Em seguida, mostra um paralelo interessante. Ares fugindo com o pequeno Tite e Dragon fugindo com Shanks, aqueles que no futuro seriam arqui-inimigos. No topo da montanha, Saturn está observando os acontecimentos na ilha e Mu se comunica com ele e questiona se Rox já está morto. Ele responde: tudo fugiu do nosso controle e tem a sensação estranha que algo novo está para nascer desse caos. Aqui, possivelmente ele se refere ao surgimento de uma nova era, de um interesse maior pelos mistérios desse mundo. God Valley é de fato a chama da revolução. É o evento que fez Dragon enxergar a podridão desse mundo e criar o exército revolucionário. Kuma, um verdadeiro libertador. Garp tentará mudar a marinha por dentro. Roger irá em busca do tesouro One Piece. Shanks, Barba Negra, Kaido, Big Mom e Barba Branca serão futuros Yonkous. E Rox de Zebek é aquele que será apagado da história, porém jamais esquecido por aqueles que presenciaram sua grandeza, sua honra e seu sacrifício, o homem que ousou desafiar o mundo. E Mu afirma que não permitirá tal coisa acontecer. Um raio negro cai sobre God Valley, despertando a atenção das lendas Roger, Garp e Rox. Logo após, mostra o desfecho do duelo entre Garp e Zebek, e meus amigos, simplesmente lendário. Rox não somente derrota todo o exército demoníaco, aqui infelizmente ele foi obrigado a matar seus familiares. Agora se trata de uma luta por sobrevivência, é matar ou morrer, e de forma absoluta ele também derrota Garlin por completo. O líder dos Cavaleiros de Deus não conseguiu fazer nada perante esse monstro chamado Rox de Zebek. Que cena épica! Isso aqui pra mim é lendário. Rox já entrou no meu top 3 personagens favoritos de One Piece. Quando esse flashback acabar, eu vou sentir tanta falta desse personagem. Que personagem bom, cara, ele é absurdo demais. Mas não para por aí. A seguir, presenciamos aquela que seria a sequência de páginas mais lendária de One Piece. Ao lado de Rox, primeiro se junta Edward Newgate. Rox fala para ele que não há nada a ganhar de lutar ao seu lado. Mas em um gesto lindo e de gratidão, Newgate diz: eu vivi nas suas custas esse tempo todo. Aqui só restou aplausos para o Barba Branca. Ele só mostra o quão honrado e grato ele é. Essa cena não se trata de Rox pagar as contas, é algo mais profundo, porque independente da loucura que era esse bando, Rox era como se fosse um verdadeiro irmão para ele. No fim, eles os respeitavam, era um homem digno de ser seguido. E não é só isso, estar no bando de Rox permitiu que Barba Branca enviasse dinheiro para sua terra natal. Essa amizade caótica é uma das mais lindas de One Piece. Barba Branca era tudo que Rox sonhou que Harold fosse para ele. Aqui, ele se tornou um personagem mais grandioso do que já era. Eu chorei nessa cena aqui, foi muito emocionante. Quem acompanha One Piece sabe que esse tipo de diálogo muitas vezes representa um sinal de despedida. Então a separação desse bando tem tudo para ser épica, linda e emocionante, digna do maior bando pirata que já existiu. Kaido em sua forma de dragão se junta com eles, e o Kaido está muito feliz, o cara tava sedento por uma fruta. O irmãozinho mais novo do bando finalmente conseguiu uma fruta, e que cena boa. É bem divertido que o Rox fala que nunca viu ele tão feliz assim antes. Eles riem juntos, o trio monstro está formado. Newgate interrompe e pergunta o que era aquilo que estavam prestes a enfrentar. Vemos que Mu possui o corpo de Saturn que está transformado em sua forma de Gyuki, e que loucura, os marinheiros ao redor correm ao ver o monstro que estava ali, uma forma verdadeiramente aterrorizante. E na hora eu achei a aparência dele aqui semelhante à do Devorador de Mentes de Stranger Things, uma entidade maligna que governa o mundo invertido e que tem poderes de possuir outros seres, sem contar seus poderes de telepatia que muito se assemelha com os de Imu. Será que Imu é uma entidade vinda de outro mundo?
um demônio primordial que inverte as leis naturais e governa das sombras. No ápice do capítulo, Garp se pergunta se aquilo não é um sonho. Roger, sorrindo, se anima dizendo que tem muita coisa que ele ainda não conhece desse mundo e que isso sim é uma verdadeira aventura. E para fechar com chave de ouro, Rox, com um sorriso confiante no rosto, diz: "Ha! Aquilo, se eu tivesse que pôr em palavras, seria o próprio mundo." Que loucura! Um dos melhores capítulos de One Piece, e Mu ser chamado de mundo só faz explodir a mente. O tanto de conexão que dá pra fazer aqui, e Mu ser aquele que define e controla o mundo, que modifica as estruturas, controla as pessoas e que inverte tudo ao seu redor e governa em forma de caos e destruição. Seu objetivo? Ainda não sabemos, mas podemos dizer que ele é o verdadeiro deus do mundo invertido. Eu não sei o que esperar do próximo capítulo. Já vimos Rox e Garp tendo seus momentos de destaque. Tá faltando quem? Sim, ele mesmo, Roger, o futuro rei dos piratas. Será que veremos ele dando o verdadeiro Kamusari na fuça de Mu? Seria épico, não seria? Eu já tô ansioso, que capítulo espetacular, tô louco pra ver a pancadaria rolar no próximo. E também, será que teremos a identidade de Mu sendo revelada? E a luta de Roger e Garp contra o Zebek, realmente aconteceu ou foi uma mentira inventada pelo governo mundial? O que você acha? Tem alguma teoria sobre isso? Deixa aí nos comentários. E se você curtiu o vídeo, já deixa aquele likezão maroto pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Obrigado por assistirem, até a próxima e fui!